a 70 pontos. Sempre muito claro nas entrevistas, o Felipe, claro que não vai falar, jamais iria admitir que está pensando no jogo contra o Palmeiras pela Libertadores, pensa muito no jogo contra o Atlético e fico imaginando, né? Falei com o pessoal na cabine lá do Allianz Parque sobre a estratégia do Abel, pensando no jogo contra o Grêmio e já imaginando que pode ser a final da Libertadores, que talvez com o campeonato mais difícil de ser conquistado nesse momento, pudesse apostar tudo no jogo de sábado e, de repente, ir com o time mais alternativo. No caso do Flamengo, eu já penso um pouco diferente. Eu acho que o Flamengo tem que tentar, de todo jeito, ganhar o jogo contra o Atlético e com tudo que tem porque ganhar do Atlético aproxima demais o Flamengo da conquista do título, né? Vão restar apenas 2 partidas e ele sendo obrigado a perder as 2 e o Palmeiras ganhar as 2 para ser campeão. Então, acho que o jogo contra o Atlético, se eu fosse o Felipe, iria com tudo, titulares todos, para tentar se aproximar muito do título brasileiro. Na teoria, sim, faz todo sentido. Até porque, imagina, você viaja para um jogo desse campeão, você viaja muito grande, né? Você garante, entre aspas, né? Não garante, né? Porque não é matemático, mas chega muito próximo, né? Assim, vai com uma mão na taça. E na prática, assim, uma vitória sobre o Atlético, ela não acaba o campeonato também, mesmo porque o Palmeiras ganha do jogo dele, mas deixa o Flamengo muito perto, com a possibilidade de depender da vitória sobre o Ceará com a sua torcida no Maracanã, num jogo que, em tese, ele vai ser bastante favorito, enfim. Encaminha muito o campeonato. Mas é um empate, né, Manso? Não, estou falando se o Flamengo ganhar o jogo do Atlético, mesmo que o campeonato não acabe, o Palmeiras ganhando o jogo dele, o Flamengo fica numa situação muito encaminhada. Ele precisa de empate. Sim, não, estou falando... Empate contra o Ceará em casa, caso os dois vençam na próxima rodada, vai ficar naquela situação de 21 gols de saldo a serem tirados. Porque ficaria ainda 4 pontos, não, mas aí a diferença pode ir para 2. Se o Flamengo hoje tem 4 pontos de vantagem. Isso. Se ele ganha do Atlético, o Palmeiras também ganha, continuam 4 pontos. 6 pontos. Aí o Flamengo empata o jogo dele no Maracanã com o Ceará, em tese abre 5, se o Palmeiras ganhar o jogo dele 2. O saldo aí já não contaria, era por pontos mesmo. Mas, só que a questão é que, então faz sentido, a questão é que, no que o Felipe disse, que jogadores que exigem alguns cuidados quando os jogos são domingo e quarta, independente de ser uma final no domingo, só aí... jogadores que têm um histórico recente de lesão, ele já vai se ver obrigado só aí a fazer mudanças de 3, 4 nomes. O Danilo teve uma lesão recente, evidente que a questão do João Vitor não ter passado segurança, mais a possibilidade do Flamengo dar minutos ao Léo Ortiz nesse jogo, tá voltando, para que ele esteja pronto na final. Então é possível, talvez, que o Léo Ortiz jogue e não o Danilo, ou até o João Vitor eventualmente entre. O Alexandre também é um jogador que tem alguns cuidados ali, então talvez ele não esteja nesse jogo. Aí é questão de ver o Jorginho né, que voltou recentemente. E mais, como o Flamengo teve hoje não teve nem Pulgar nem Saul. Então esses jogadores podem... ir inteiros. Retornar. Permite um manejo ali na posição dos volantes. O Arrascaeta, ele parece fisicamente muito bem. Sim. Não sei se ele exige algum tipo de cuidado nesse sentido. Mas só aí a gente falou... De repente não precisa jogar 90 minutos. Só aí a gente já falou de 3, 4 posições. Sim. Ele pode ter o Lino e não o Cebolinha, que voltou agora. O Cebolinha está numa subida nessa reta final. No momento dele, no nível dele. Então, só nesse manejo assim, de alguns jogadores de um pouco mais cuidado, ele já vai ter algumas mudanças aí. Não vai desfigurar tanto o time, mas vai ter cuidado com alguns jogadores. Daqui a pouco a gente vai falar mais longamente sobre o Flamengo, né? Depois do intervalo a gente vai dissecar o jogo contra o Bragantino. Mas vamos voltar aqui ao papo com o Palmeiras. O jogo mais importante da temporada. Obrigado. Eu acredito que o grupo, a nível mental, está muito forte. Os jogadores que voltaram da seleção voltaram com a cabeça limpa. Hoje conseguiram jogar, ter mais minutos. A gente está focado, muito focado no que é o presente, no que é o nosso objetivo, que é ganhar o próximo jogo. Sabemos que fazendo a nossa parte, estamos mais perto do nosso grande objetivo. Algumas horas atrás, a gente estava numa crise mundial, né? Então sabemos perfeitamente que precisamos ser equilibrados, né, nesse ponto. Ou seja, primeiro, saber o porquê perdemos, porquê empatamos e porquê ganhamos,
e esse é o meu trabalho, passei isso para eles e eles entenderam muito, muito claro a forma que foi o jogo contra o Fluminense e hoje o time entrou de uma maneira mais limpa, mais leve no campo e conseguimos a vitória. Felipe, boa noite. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro-Negro e Revista Placar. Felipe, quero aproveitar que a gente acabou de passar de meia-noite. Então, há 6 anos atrás, exatos, o Flamengo era campeão da Libertadores lá em Lima, 2019. E eu queria saber, você sempre fala que você pensa só no próximo jogo, no jogo seguinte. Mas a gente sabe que uma final de Libertadores é diferente, ainda mais sendo a sua primeira final de Libertadores como técnico. Eu queria saber como é que o Felipe Luiz está vivendo essa expectativa para essa final da Libertadores. Se você talvez esteja numa ansiedade que é natural, querendo ou não, é uma grande competição, é a sua primeira final. Como que o Felipe Luiz está vivendo essa expectativa para o jogo de sábado? E se puder falar também agora sobre o jogo, o que o quarto árbitro falou para você naquele lance da substituição do De La Cruz, que acabou não sendo autorizado? Obrigado. Só penso unicamente no jogo do Atlético Mineiro daqui para frente. Eu sou muito racional, penso dia a dia, penso no que eu estou no controle, está longe ainda, não é o próximo jogo, afinal, portanto, só penso em vencer do Atlético Mineiro. É isso aí, torcida do Mengão, bora aqui para este pós-jogo, grande vitória do Malvadão em cima do Bragantino, líder e mais líder absoluto do Campeonato Brasileiro, já tá com uma mão na taça, podemos falar isso, cara, não secando, não trazendo energia negativa, mas o Flamengo tem grandes chances de ser campeão. Pessoal, vamos aqui com o Neto, que tá daquele jeito com o Flamengo, o Neto aí que às vezes seca, às vezes vai lá e elogia, mas hoje, pessoal, o cara resolveu tirar o dia para elogiar o Flamengo, ainda mais depois dessa grande vitória em cima do Bragantino. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Agora bora pro conteúdo. O Flamengo é impressionante, que time, que desenvoltura, que marcação, é uma coisa impressionante. E pode esquecer, na Libertadores vai ser igual. Não vai ser diferente, vai ser vitória do Flamengo. O Flamengo vai ser campeão brasileiro. O Flamengo tem tudo também para ganhar a Libertadores. O Flamengo tá jogando uma bola redonda e dá de orgulho de ver o Flamengo jogar. Essa é a grande verdade. Sim, pode ter certeza absoluta. Se os clubes brasileiros, os grandes clubes, não entenderem que o Flamengo e o Palmeiras estão há anos-luz em termos de administração, de time, de jogador, esquece. Vai ser tipo campeonato alemão, sacou? Tipo campeonato espanhol. Só dá Real Madrid e Barcelona. Só dá Bayern. Se é Bayern, é bom. Então esquece. Ou Corinthians, Vasco, Fluminense, São Paulo, Santos, Grêmio, Internacional. Ou vocês entendam que tem que ter uma administração nos próximos anos de uma visão diferente daquela que o Flamengo teve e também o Palmeiras. Vocês vão nadar, vocês vão enxugar. Sábado de decisão de Copa Sul-Americana, também de Campeonato Brasileiro, de Flamengo e Palmeiras em campo. A gente vai trazer tudo para você a partir de agora dessas... Como o título pode até ser decidido na próxima rodada, matematicamente. Se o Flamengo vencer e o Palmeiras perder, o campeonato acaba na terça-feira. Palmeiras que ficou no empate sem gols com o Fluminense no Allianz Parque. Estaremos de olho nos dois estádios, tanto no Maracanã quanto no Allianz, para trazer também o pós-jogo completo dessas duas partidas. Vitor Birner, seja bem-vindo, meu amigo. Um beijo para você. Obrigado, Glaucia. Boa noite a você, ao professor Celso Zelt, aos fãs e às fãs de esporte. É um sábado muito flamenguista, por várias razões. Uma, o Flamengo voltou a jogar melhor que o Palmeiras. Isso não vinha acontecendo desde as quartas de finais da Libertadores. O Palmeiras jogava melhor que o Flamengo. O Flamengo tinha algumas dificuldades, mesmo conseguindo os resultados, para continuar na disputa. E nesse momento o Flamengo é um time mais inspirado que o time do Palmeiras. Segunda questão, a pontuação. Obviamente, porque agora o Flamengo pode, inclusive, perder um jogo e vencer dois e ser campeão da Libertadores. Ou seja, ele se aproximou do Campeonato Brasileiro, do título, o que obviamente vai botar muita pressão no Palmeiras no jogo do próximo sábado, ainda mais, porque os dois times entram muito pressionados para a final da Libertadores e a terça-feira pode, como disse Celso Zé, ser decisiva. E para mim a terceira questão,
eu prestei bastante atenção em ambos os jogos, com muita atenção nas arquibancadas. E me chamou a atenção uma coisa. A arquibancada do Maracanã era uma arquibancada antes do gol, tá? Depois do gol, obviamente, fica mais fácil. Mais leve, um pouco mais festiva. Enquanto a arquibancada do Allianz parecia mais tensa. E isso indica que o astral flamenguista, nesse momento, é melhor que o do Palmeiras. É óbvio que a temporada deles se resolve principalmente no próximo sábado, com transmissões dos canais ESPN. O brasileiro pesa muito também, mas o momento parece ser flamenguista. 74 pontos tem o Flamengo neste momento, líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vem na sequência com 70, portanto uma vantagem de 4 pontos. Antes dessa decisão na Libertadores, na próxima terça-feira, o Flamengo vai até Minas Gerais enfrentar o Galo e o Palmeiras enfrenta o Grêmio em Porto Alegre. E aí depois as duas equipes viajam para a decisão da Libertadores no próximo sábado. E aí, né, amigos, com o placar já bem encaminhado no Maracanã, o Felipe Luiz também pôde começar a poupar alguns dos seus jogadores, né? Pensando muito nessa sequência, em ter terça-feira esse jogo, e aí a gente ia ver o que o viagem para o Peru, para a decisão de Libertadores, enfim. Mas é bem verdade que ali já no segundo tempo ele começa aos poucos mexer. Fala, Birner. Eu acho que ele tem algumas dúvidas, porque no jogo contra o Fluminense, o Luiz Araújo e o Samuel Lino, que são bons jogadores, não foram bem nos lados do campo. E hoje ele mudou os lados do campo, né? Ele, como você falou, poupar. Você falou em poupar, eu fiquei pensando se ele estava poupando o Luiz Araújo e o Samuel Lino, já que ele não tem o Plata, né? E não tem o Pedro, ou seja, ele deve ir com o Bruno Henrique de centroavante na próxima semana. Se eles não estavam dosando, se essa troca foi simplesmente porque eles não jogaram tão bem semana passada e ele achou que era melhor dar oportunidade para outros jogadores. Hoje, o Carrascal, para mim, não fez um grande jogo. Mas quem vem crescendo é o Cebolinha. E eu não acho que o Cebolinha vá começar a partida do próximo sábado. Mas eu acho que ele se tornou uma boa alternativa em algum momento do jogo, principalmente, repito, depois da perda do Plata, que era o cara que podia fazer o lado do campo, e do Pedro, que seria o centroavante. No caso de não ser, era o Plata que fazia muito essa pressão lá na frente como um falso centroavante. Então, quando você fala em poupar, sim. Agora, eu não sei quem ele poupou. Eu não sei se semana que vem ele vai com o Carrascal pelo lado, se ele vai com o Luiz Araújo e o Samuel Lino, que é o que eu imaginava com o Bruno Henrique adiantado. Eu não sei se ele, de repente, surpreende e coloca um jogador mais marcador. Se é poupar ou se é testar, já pensando no que ele vai ter em mãos, né, Birner? Minha impressão é que ele fez ambos. E depois de hoje, ele tem algumas boas notícias, mas eu não acho que essas últimas semanas permitem que o técnico conclua com convicção, ele deve ter as ideias, mas de maneira convicta, com quem jogar. Mas ele tem gente sobrando, né? Tem isso. Esse problema que ele tem. O próprio Bruno Henrique hoje, se não foi poupado, foi pelo menos dosado. E também entrou muito bem. Acho esse foi poupado, concordo. Dosado, poupado, concordo. Esse daí foi dosado. Cebolinha pede passagem, a partir do último jogo que ele mudou, a partida do Flamengo. A volta do Arrascaeta hoje, muito bem-vinda, né? Muito. Ele é tudo o que faltou no Fla-Flu. E tem gente jogando, o Birner falou do momento do Flamengo, tem gente jogando em altíssimo nível, né? Jorginho e Arrascaeta hoje foi uma coisa fantástica, a participação, o envolvimento. Eu não sei se escalaria eles na terça-feira. Eu fatalmente não escalaria. Eu acho que é até um luxo ao qual o Felipe Luiz pode se dar. Ele conquistou e isso. E o Abel não. Pontos. O Abel não pode se dar esse luxo nesse momento. O Birner falou do ambiente tenso, é verdade. Hoje no Allianz foram 90 minutos de ambiente tenso, mais os descontos. Com apoio da torcida.